Boa noite, queridos. Paz convosco, amém? Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então o tema: quem está de pé, cuide para que não caia. Quase o mesmo tema do versículo 12. Vamos orar. Querido Deus, nesta noite nós te pedimos a tua bênção, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que o Senhor esteja nos ensinando, nos instruindo, nos alertando, que o teu Espírito possa atuar de uma forma poderosa neste lugar. É que nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, olha só, a Bíblia diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então olha só, quando nós nos convertemos a Jesus, foi tudo maravilhoso, né? Eu lembro quando me converti, eu me converti com 17 anos, lá em Rio Claro, cidade de Rio Claro. Quem conhece Rio Claro aqui? Cidade azul, né? Cidade azul, praticamente a cidade toda plana, uma cidade maravilhosa. E eu me converti, eu fui jogar futebol lá, no time do Rio Claro. Lá em Rio Claro tem dois times. Tem o Velo Clube de Rio Claro, é um time também muito tradicional lá quase no centro de Rio Claro, e tem o Rio Claro, que é no bairro do estádio, né? E tem o derby lá. O derby é como se fosse o Corinthians e Palmeiras, né? O Santos né? O outro time aí, times grandes, né? É um derby lá, e eu joguei o derby lá no estádio lotado e fiz um gol ainda. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas foi lá que eu me converti. Eu lembro que quando eu me converti, irmãos, Deus mudou minha vida, eu entendi o meu propósito. Eu lembro que eu comprei uma Bíblia, fui numa livraria evangélica gospel, né? Comprei uma Bíblia da editora Vida, lembro disso até hoje, irmãos. E andava com a Bíblia, pregava para todo mundo lá no futebol. Eu morava, né, lá na Concentração, morei um tempo no hotel, o clube pagou, depois eu acabei morando ali perto do estádio. E eu ia para a igreja, me batizei. O dia que eu me batizei foi um dos dias mais lindos da minha vida, até hoje eu lembro. Eu acordei de manhãzinha, era um batismo no domingo de manhã, eu não tinha jogo nesse dia, eu acordei de manhã, fui me batizar, não tinha meu pai, não tinha minha mãe, não tinha os meus irmãos ali, mas eu sabia o que estava fazendo. Eu me encontrei meu propósito, me batizei. Minha vida então se encheu de significado, porque eu fazia uma pergunta: para que eu existo? Porque eu não tinha não achava propósito na minha vida, né? Eu achava assim, não tinha muito sentido a vida. Mas depois que eu me converti, eu entendi que eu nasci para a glória de Deus, eu nasci então para servir ao Senhor, para estar na presença dEle, e aí tudo fez sentido na minha vida. Foi um tempo muito maravilhoso, né? E eu orava todos os dias, né? Eu estava lindo, estava apaixonado, pregava. Eu lembro que eu ia na igreja no domingo, né? Tinha lá culto de sexta, de quarta-feira à noite, na igreja lá de Rio Claro, uma igreja muito grande lá. E eu ia na igreja de quarta-feira à noite, sexta-feira à noite também tinha culto, e eu ia. Na quarta-feira tinha culto nos lares, não era célula, não era culto nos lares, e eu levava todos os meus amigos, né, para os cultos nos lares, levava eles para a igreja na sexta-feira, e todos ali ouviram o evangelho, muitos se converteram, mudaram de vida. E um dia até o pastor perguntou para mim assim: o que você faz para levar tanta gente? Eu falei assim: eu convido, né? Eu convido as pessoas, elas vão. E no culto caseiro, irmão, o que eu falava assim? Eu falei assim: olha, você vai lá no culto e depois tem um lanche. Aí, irmão, todo mundo ia. Porque quando tem comida, irmãos, a turma fica parecendo mais jovem, né? A gente tudo duro, né, irmãos? Jovenzinho, 17, 18 anos, 20 anos. E a gente então ia lá pro culto e tinha lá depois um lanchinho lá também. Por isso que o lanche na célula é poderoso, né, irmãos? Vai ter o jantar do amigo agora sábado, né? Poderoso, em nome de Jesus, amém? Então foi um tempo muito, muito gostoso na minha vida, apaixonado por Jesus. E a minha família morava aqui em Osasco. Quando eu vinha para cá, eu queria converter todo mundo, queria converter meus irmãos, queria converter minha mãe, né? Queria pregar para eles, porque, irmãos, é assim: quando você está no primeiro amor, você quer pregar para todo mundo, você quer mostrar que você é de Jesus, você está bem apaixonado. Então isso é estar de pé, é quando a pessoa encontra Jesus, encontra propósito, encontra a vida, e é maravilhoso, irmãos, porque agora nós sabemos porque nós estamos aqui na terra.
nós sabemos o nosso propósito, nós temos esperança porque temos uma comunhão com Deus agora, maravilhosa, através de Jesus, que nos reconciliou com o Pai, e sabemos para onde estamos indo para o céu, não é? Onde nós vamos morar eternamente com o nosso Deus. Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós, isso é maravilhoso, não é, irmãos? Nós sabemos de onde viemos, sabemos porque estamos aqui, e sabemos para onde estamos indo. Então, irmãos, a nossa vida, ela é completa, e nós temos que realmente pensar nas coisas de Deus. A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer uma mensagem sobre isso. Quem sabe até domingo que vem eu prego sobre isso. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, e é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Mas olha só, quantas pessoas que se convertem, tiveram um encontro com Jesus maravilhoso, como eu tive, mas de repente, irmãos, essa pessoa sai da igreja, ela cai no pecado, né? Ela tem uma vida dupla, ela perde o brilho, ela perde a presença de Deus, ela já não mais tem uma comunhão maravilhosa com Deus. No começo foi tudo maravilhoso, mas depois, com o passar do tempo, aquela pessoa esfria, aquela pessoa já não está mais de pé, ela está caída. Porque uma pessoa que não está de pé, ela está caída, ela está prostrada, e não é isso que Deus quer para nós. Deus, Ele quer que você conheça Ele, esteja de pé, mas que você permaneça de pé, para que você esteja com uma vida espiritual abundante, amém? Uma vida espiritual, irmão, saudável. Deus, Ele quer que você tenha vida, e vida em abundância, e essa vida abundância passa pela nossa comunhão com Deus, não é? Eu quero estar sempre de pé, e você? Sempre de pé, sempre amando ao Senhor, sempre na presença de Deus. Glória a Deus. Então, o que significa estar de pé? Estar posicionado em comunhão com Deus, né? Sempre na presença de Deus. Estar na presença de Deus, aconteça o que acontecer, eu vou estar na presença de Deus. Nada pode me mover da presença de Deus. Eu sei quem Ele é para mim. Eu sirvo não por aquilo que Ele me dá, mas eu sirvo por aquilo que Ele é. Então, irmãos, Ele é o mais importante da minha vida, Ele é tudo para mim. Então, é muito importante nós entendermos isso. Estar em pé é ter saúde espiritual. Só fica prostrado quem está doente. Quem está doente não tem força para ficar de pé. Já viu aquela pessoa que está doente, está fraca, ela não consegue ficar de pé, não consegue comer, ela fica ali debilitada, ela não consegue fazer algumas coisas que ela fazia antes. Por quê? Porque ela está prostrada. Então, irmãos, estar em pé é ter saúde espiritual. Hoje falamos muito de saúde mental. Tem que ter saúde mental, e é muito importante termos saúde mental. Mas não tem como você ter saúde mental plena se você não ter saúde espiritual, sim ou não? A saúde espiritual é mais importante na nossa vida. Depois nós vamos ter saúde mental também, espiritual e mental. O que é estar de pé? Estar de pé é estar preparado para a volta de Jesus. A qualquer momento, irmãos, se Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Se Ele voltar hoje, você está preparado? Não é? Então é isso aí. Você tem que ter convicção. Se Jesus voltar hoje, não é? Eu peguei o Covid, né, irmãos? Logo no começo do Covid. E eu vi que o Covid é terrível, porque eu fiquei sem comer 6 dias. E um gordinho vai ficar sem comer 6 dias. O negócio foi bravo mesmo. Mas, irmãos, eu fiquei internado. Na sexta-feira minha saturação baixou, fiquei internado. Mas eu estava pronto para encontrar com Jesus. E eu falava isso para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor vai me curar. Eu sei que eu tomei posse, que eu estava curado já em nome de Jesus. Mas eu também estava convicto que eu também estava preparado para me encontrar com Jesus. Se Ele me chamasse também, irmãos, sem nenhum problema. Eu estava preparado para me encontrar com Jesus. Isso é maravilhoso. Em qualquer momento você sabe, irmãos, que a tua vida está nas mãos de Deus, amém? Tivemos até aqui uma igreja maravilhosa, aqui perto da nossa aqui, Igreja Filadélfia, de um pastor que Deus recolheu ele, pastor titular da igreja, pastor Adésio. Deus acabou recolhendo ele, Deus recolheu ele para a glória. E isso acontece, porque a qualquer momento Deus pode nos chamar também. Olha o que diz Lucas 21, 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, quer dizer, tome cuidado, vigie por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então olha só, a Bíblia diz que vai ter um dia, irmãos, que nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, e nós temos que estar preparados, amém? Nós não podemos estar
sobrecarregados com coisas que não agradam a Deus. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Estar em pé. Olha só, irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Nós temos que escapar de todas essas coisas e estar aonde? Como que nós temos que estar diante de Deus? Em pé. Amém? Cutuca o teu irmão e fala, você tem que estar em pé. Tem que estar em pé. Glória a Deus, não pode estar caído, prostrado. Estar em pé na presença do Filho do Homem. Então essa é a posição que Deus quer que você esteja, de pé na presença do Filho de Deus. Agora, o que nos faz cair, irmãos? O que faz uma pessoa que tinha uma vida espiritual maravilhosa, se converteu, que teve uma vida com Deus maravilhosa, o que faz uma pessoa cair? Algumas coisas. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então olha só, irmãos, o povo estava escravo no Egito. Deus tirou eles através de Moisés para ir na terra prometida. Só que o que aconteceu com eles? Olha só, irmãos, eles estiveram debaixo de uma nuvem, porque uma nuvem acompanhava eles no deserto. Eles passaram pelo mar vermelho. Então olha só, eles todos foram batizados por Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar, porque caía pão do céu, e eles comiam pão do céu, que Deus mandava todo dia para eles. Eles bebiam água lá no deserto, da pedra que jorrava da rocha, e a Bíblia diz que essa pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque pelo que foram prostrados, mortos no deserto. Por que alguns morreram no deserto? Nós vamos ver agora. O povo de Deus que foi liberto, por Deus, morreu no deserto. Em vez de eles ficarem em pé na presença de Deus, eles caíram no deserto. Por que eles caíram? Então olha só, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então vamos ver por que eles caíram. Essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então a Bíblia faz um paralelo do povo do Velho Testamento que morreu no deserto. Por que eles morreram? Cobiçaram coisas más. Queridos, nós temos que cobiçar coisas boas, é ou não é? A Bíblia diz que nós fazermos o bem, para nós estarmos querendo a vontade de Deus, querendo agradar a Deus. O nosso coração tem que ser um coração rendido a Deus. Queremos ter uma vida abundante com Deus, uma vida extraordinária com Deus, amém? Nós queremos coisas, nós não podemos cobiçar coisas más. Tem gente que está na igreja, ele começa a cobiçar coisas más, por isso que ele cai. Só fica pensando em dinheiro, só fica pensando, nas coisas do mundo, preocupação com as coisas do mundo, só quer saber de trabalho. E olha, eu estou falando de coisas lícitas, mas tudo tem um tempo. Nós tivemos um testemunho aqui no culto das 4, do Gilmar, que ele é líder supervisor. Ele trabalhava numa empresa, ele disse que estava atrapalhando na obra de Deus. Ele é líder supervisor, ele é esposa. Então está aqui, a André está ali, o Gilmar está lá em cima, Ele deu o testemunho aqui. Podia até ter chamado ele depois para dar o testemunho também aqui. Ele estava dizendo que Deus ministrou no coração dele para ele trabalhar por conta por algumas mensagens que nós estamos ministrando. Ele se sentiu encorajado e ele saiu do serviço, porque muitas vezes atrapalhava ele na obra de Deus. Olha só, irmãos, um homem espiritual, ele não quer que nada atrapalhe ele na presença de Deus. E ele então saiu do serviço e foi trabalhar por conta. Hoje ele é um montador de móveis. E hoje, irmãos, ele estava feliz que hoje ele deu um dízimo de R$1.000. Glória a Deus. E eu profetizo que é só o começo da vida dele, em nome de Jesus, amém? E ele disse, agora eu tenho um tempo para fazer a obra de Deus e estou ganhando mais dinheiro, Estou ganhando mais dinheiro. E isso é só o começo. Nós queremos até, irmãos, fazer na nossa igreja aqui um dia sobre inteligência financeira, para nós estarmos trabalhando, irmãos, as finanças, da vida de vocês. E quando tiver esse curso, faça esse curso, porque muitas vezes nós fazemos curso e vem poucas pessoas para fazer os cursos. Uma igreja tão grande, mas muitas vezes as pessoas não se interessam, irmãos, em conhecer mais a palavra de Deus, em crescer mais. Nós vamos falar à luz da palavra de Deus. Então é muito importante isso. Nós tivemos um testemunho aqui do Juliano. Eu era discipulador dele na época, e também sou agora também.
E um dia ele chegou para mim e disse: pastor, lá no meu serviço, o meu chefe falou assim: ó, você tem que trabalhar agora das 2 às 10, senão eu vou te mandar embora. Só tem essa vaga. Ele disse: pastor, o que eu faço? O que você tem no teu coração? Pastor, se eu for trabalhar das 2 às 10, eu não vou ter mais tempo para a igreja, eu amo a obra de Deus. E o Juliano e a Fran, eles são apaixonados por Deus, toda a família dele. Eu falei assim: você confia em Deus, Juliano? Ele disse: confio. Pede para ele te mandar embora. Pode falar para ele te mandar embora. Irmãos, com 4 filhos pagando aluguel. Mas ele estava com tanta fé, que eu também estava com fé também. Eu falei: irmão, pode ir, Deus vai te honrar. Você não está priorizando a obra de Deus? Isso, irmãos, é quando você quer honrar Deus, é quando você quer glorificar Deus. E diz: pastor, não vou ter tempo para a igreja, não vou ter tempo para a minha família, porque aí minha vida era bem longe do trabalho dele. E ele falou para o chefe dele: olha, realmente esse horário eu não posso. O chefe dele mandou ele embora. Irmãos, quando mandou embora, eu disse assim: Deus, eu era discipulador dele, falei: Deus, eu dei uma direção para o teu filho, agora honra ele. Não temos que orar? Não temos que confiar em Deus? E eu disse: Juliano, Deus vai abrir a porta. Irmãos, não passou nem 10 dias, Deus abriu uma porta para ele, para ganhar o dobro do que ele ganhava. Ele se tornou encarregado, ele tinha mais de 200 funcionários. Agora, esse mês agora, no passado, Deus abriu uma outra porta para ele ganhar muito mais do que ele ganhava nessa aqui, não é? Ele ficou, acho que com 7, 8 anos nessa empresa, perto da casa dele agora. Sabe por quê, irmão? Deus honrou. Quando você toma a atitude de honrar a Deus, Deus te honra também. Você toma posse disso em nome de Jesus? Olha a consequência disso. Através disso, irmãos, toda a família do Juliano, os filhos dele, ele tem a Dudinha, a Nina, não é? o Vitão, a Vitória, não é? O Vitor, a Vitória, todos são envolvidos na obra de Deus. Todas as meninas dançam, lideram célula, sabe, são apaixonadas por Jesus. Por que isso, irmãos? Porque o pai priorizou a casa de Deus, priorizou a igreja. Glória a Deus por isso. Quis ficar de pé, porque muitas vezes, irmão, tem coisa que nos derruba, não é? Tem coisa que nos derruba. Versículo 7: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então a idolatria, qual que é a idolatria? A pior idolatria? De nós mesmos. Quando Jesus ele fala assim: olha, todo aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por quê, irmãos? A idolatria é quando você prioriza a sua vida, mais do que muitas vezes a vontade de Deus. É quando você só pensa em você. Uma das coisas que compete com Deus é a nossa vida. Por isso nós temos que estar rendido a Deus, servindo ao Senhor. Versículo 8: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram no dia 23.000. Versículo 9: e não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pareceram pelas serpentes. Pastor, o que é tentar a Cristo? Irmãos, Deus não é paciente, Deus não é amoroso. Mas o povo ficou falando assim: esse pão fio, esse pão de nada, o Senhor nos tirou no deserto e colocou esse pão. Irmãos, eles começaram a falar mal, né? Começaram a criticar Deus, Moisés. E a Bíblia diz que Deus ficou muito triste com eles e mandou serpentes para que eles fossem picados e morreram muitos no deserto, porque eles desprezaram o que Deus estava fazendo na vida deles. Versículo 10: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha para mim aqui, irmãos. Há uma diferença entre pedir e murmurar. Porque o povo estava comendo pão todo dia. Vinha pão do céu, no deserto, não tinha padaria, não tinha Carrefour, Walmart, né? Vinha pãozinho todo dia lá, eles tinham que pegar para cada dia, tinha uma porção para eles. Quem pegava para mais, estragava, virava bicho. Então eles tinham que viver um dia de cada vez. E aqui está o segredo, irmãos: viva um dia de cada vez. Deus vai te sustentar, Deus vai te abençoar. Agora, Deus, qual que é o problema da ansiedade? As pessoas querem viver outros dias, elas querem viver o futuro. Vive um dia de cada vez. Qual o problema da depressão? Vive no passado. Quem vive no passado tem depressão, quem vive no futuro tem ansiedade. Não que você não tem que programar o teu futuro, não que você não tem que ter sonhos, tem que viver no aqui e agora, né? Um dia de cada vez, fazendo as ações necessárias para cada dia. Aqui está o segredo da vida: basta cada dia o seu mal.
Então olha só, irmãos, eles começaram assim: nós queremos comer carne, e eles começaram, irmãos, não pedir para Deus, mas murmurar. Então há uma diferença entre pedir e murmurar. Você pode pedir as coisas para Deus, Deus é o nosso Pai, mas peça da maneira correta. A Bíblia nos orienta: pedir, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscar e encontrareis. Quem pede recebe, o que busca encontra. Não é assim que a Bíblia diz? A Bíblia diz: olha, até agora nada tem pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Deus quer que você peça, e nós temos que pedir tudo para Deus, porque Deus é Pai. Teve uma vez, irmãos, Deus me repreendeu porque eu só pedia coisas espirituais para Deus, né? Eu acho que é crença de merecimento, né? Eu não pedia nada material. Um dia Deus falou para mim assim: pede coisas materiais, porque eu vou te dar também material. Eu não vou te dar só espiritual, vou te dar coisas materiais. Glória a Deus por isso, querido. Deus ele quer te suprir em todas as áreas da sua vida: espiritual, material, sentimental, em todas as áreas da sua vida. E nós temos que pedir. E como que eu peço? Eu peço com amor, com fé, com esperança, né? Com respeito. Não é assim? Irmãos, se você conseguir tocar o coração de Deus, você recebe tudo dele, em fé, com amor. Mas o que o povo falava assim: nós não temos carne, eu queria comer carne. Eles pediram para Deus, mas pediram da maneira errada. Eles estavam murmurando, eles estavam reclamando. Irmãos, Deus ficou e falou assim: vocês querem carne? Eu vou dar carne, vocês vão passar mal. Pediram, irmãos, a carne fez mal para eles, porque eles pediram de forma errada. Cuidado para você não receber coisas de Deus pedindo de uma maneira errada, sendo murmurador, reclamando: eu estou na igreja, não acontece nada, eu estou na igreja, minha vida não muda, meu marido não reconverte, eu sou dizimista, e cadê a bênção? Aí, em vez de a gente pedir, irmãos, e ser um coração quebrantado, nós somos murmuradores, reclamadores, e Deus não se agrada de pessoas murmuradoras. Aquele, pois, que pensa estar de pé, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não. Por quê, irmãos? Aquele povo pensou, estava de pé e caiu no deserto. Então, não adianta você ficar cheio de orgulho, pensa que está de pé, mas está caído, porque é orgulhoso, reclamão, não é? Está com uma vida de pecado, está uma vida fazendo coisa errada, e pensa que está de pé. Não, você tem que estar de pé de verdade. Glória a Deus. O que nos faz cair então? O pecado. Cuidado, irmãos, com o pecado sexual, prostituição, adultério, pornografia. Então, hoje, muitas pessoas caem na vida espiritual? Na vida, né, de imoralidade. Lembra de Davi? Davi, tempo de guerra, em vez de ele ir para a guerra, o povo diz: não, Davi, fica no palácio. Irmãos, vida ociosa, olhou a mulher tomando banho, adulterou, depois ela engravidou, mandou matar o marido dela, e aí começou a ter um problema. Então, queridos, onde as pessoas caem? No pecado. Então, querido, presta atenção, vigia. Você tem que saber qual é a área de fragilidade da sua vida. Tem que vigiar com os olhares, vigiar os lugares que você anda. Quais são os lugares que você anda? Quais são as pessoas que você anda? Porque, irmãos, lugares e pessoas te trazem experiências, ou boas ou ruins. Lugares certos, pessoas certas vão te trazer as experiências certas. Lugares errados, pessoas erradas, experiências erradas. Agora presta atenção, irmão, lugar, por exemplo, internet é um lugar. Quantos estão na internet e na pornografia? Redes sociais é um lugar. Cuidado os lugares que você tem frequentado. Frequenta lugares santos, a igreja, a Bíblia, livros que te colocam para cima. Glória a Deus. Orgulho, irmãos, toda a queda vem pelo orgulho. Tem gente, irmãos, que ele não prospera por causa do orgulho. Tem gente que ele não muda de vida por causa do orgulho. O orgulho, a Bíblia diz que o orgulho é a raiz da vergonha, da destruição. Então tome cuidado com o orgulho. Porque tem gente que cai na vida espiritual por causa do orgulho. Irmão, caiu no adultério, caiu por causa do orgulho. Caiu, quebrou a empresa, orgulho, pode ter certeza. Outra coisa, desmanceiro na vida espiritual. Não vem na igreja mais, ou vem quando quer,
né, não quer fazer as coisas de Deus, não tem prazer mais em estar na presença de Deus. Teve uma vez um casal chegou para mim: pastor, não sinto mais na presença de Deus. Eu disse: você foi para aquele evento que nós fizemos de adoração? Não. Você foi para aquele evento que nós fizemos? Não. Você fez? Irmão, você não participa de nada. Como que você vai sentir a presença de Deus? Você não participa de nada. E muitas vezes vem para o culto ainda para criticar, né? Para ver os defeitos. Não vai sentir a presença de Deus mesmo. O mau uso da língua, fofoca, murmuração. Cuidado, irmãos, com a sua boca. Amém? Cuidado com a sua boca. Vigia com suas palavras. Fale bem das pessoas. Fale a coisa certa. Não fica espalhando conversa que você não sabe. Amém? Esses dias aí um rapaz: pastor, irmão, você não sabe de nada, filho. Você não sabe de nada. Você pensa que você sabe, mas você não sabe. É porque você: eu não posso falar coisas que eu sei para você. Mas você tem que confiar na tua liderança. Confie na tua liderança. Tem coisas que eu sei que você não sabe, eu não posso falar para você. Mas você tem que confiar na tua liderança. Não, mas eu não concordo, irmão. Você tem que confiar na tua liderança. Entendeu? Não tem outra forma. Não valorizar estar na igreja. Sintomas de quem está prestes a cair. Um sintoma não diz que aconteceu, mas sinaliza que vai acontecer, o que está muito perto de acontecer. Olha só, mentira. Então a pessoa que vive na mentira: pastor, mas eu acho que a mentira não é tão grave assim. Tá bom, mas a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de... Quer dizer, não é tão grave que não pode nem entrar no céu mentiroso. Finge que está tudo bem, mas não está. Começa a ter uma vida oculta, não é? Coloca a senha no celular, né, irmãos? O cônjuge não sabe. Irmãos, eu troquei meu celular, comprei um S23, teve uma promoção na Claro lá, e eu queria abençoar minha filha com o meu celular, eu dei meu celular para ela e comprei um para mim. E a minha senha era 2308. Aí eu mudei e coloquei 6970, para desbloquear meu celular 6970, tá? A minha esposa, ela pega meu celular toda semana para dar uma olhada, uma verificada, uma vasculhada. Irmãos, quando ela colocou 2308 e não deu certo: cadê a tua senha? Eu disse: calma, minha filha, eu esqueci que eu tinha que colocar a mesma senha. A pastora não tem ciúmes, mas ela tem zelo. Tem zelo. E ela olha mensagem por mensagem, irmãos. E eu acho bom. Eu me sinto amado, né? Ela está cuidando de mim, né, irmão? Porque gosta de mim, né? Se você não tivesse nem aí comigo, não é? E eu não tenho nada para esconder também. Agora imagina só, irmãos, o cônjuge que coloca a senha. Não pode ver, não. Teve um casal aqui na igreja que nós tivemos um problema, que a mulher colocou senha, ele foi pegar, o marido foi pegar o celular dela e falou: você não vai me ver, não, é meu. Irmão, ele ficou magoado. Agora eu te pergunto, irmãos, o casal não é um só? O casal não pode ter segredo no celular, sim ou não? E não pode ficar pagando mensagem também, né, irmão? Nós tivemos um caso que o marido apagava mensagem. Aí a mulher deu um outro celular para ele, iPhone, irmãos. Quando deu o celular, recuperou as mensagens, veio tudo. A mulher viu tudo. A casa caiu. Cuidado com os pecados, irmão. Veio tudo. Outra coisa, recusa ajuda. Irmãos, sabia que quem recusa ajuda é orgulhoso? Porque pessoas humildes, irmãos, elas pedem ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. Quando nós não sabemos, pedimos ajuda. Porque, irmão, só pede ajuda quem é humilde. O orgulhoso: não, deixa que eu faço. Ele não sabe fazer, mas deixa que eu faço. Não, irmão, peça ajuda. Esfria nas coisas de Deus. Acha natural o pecado entrar em sua vida. Então vive uma vida de pecado e acha natural, não é? E o brilho vai embora. Já viu aquela pessoa que o brilho vai embora? Ela estava toda, né, brilhando com Jesus, tinha um brilho de Cristo. E você já é bonito, você fica mais bonito com Jesus, né, irmão? A gente com Jesus fica mais bonito, né? Nós brilhamos Jesus, e é maravilhoso. Agora quando a pessoa está sem Jesus, fica feio, né? Parece um maracujá murcho. Em que momentos estamos propensos a cair? Em momentos de crise no casamento, crise financeira. Irmão, presta atenção, as crises também. Por que a crise é importante na nossa vida? Porque a crise revela o coração. Por que Deus provou o povo no deserto? Irmão,
Você só conhece pessoas na crise. Você só conhece pessoas na provação. É na provação que você conhece quem é quem. Por isso que Deus nos prova. Porque, irmãos, quando você está tudo bem, você não conhece a pessoa. Você quer conhecer uma pessoa é na crise, na prova. Aí você, então, irmãos, toma cuidado, momento de crise. Zona de conforto, está tudo bem, está ganhando bem, está tudo bem. Irmãos, é um laço do diabo, porque muitas vezes já deixa de orar, já deixa de vir para a igreja, já deixa de vigiar, já deixa de cortejar o cônjuge, já deixa de vir. E aí, irmãos, a zona de conforto pode ser um laço para a tua queda. Quando somos feridos e magoados, cuidado também com feridas. Irmãos, esses dias eu conversei com uma pessoa e falei, eu estou magoado. Eu falei assim, não, a mágoa é do orgulho. A mágoa é do orgulho. Tem pessoa que está magoada por causa do orgulho. E muitas vezes a pessoa que fez as coisas. A pessoa que fez. Eu disse, eu não fiz nada, quem fez foi você. Quem arrumou esse problema foi você. Não fui eu. Eu não fiz nada. Mas toma agora, então você tem que perdoar. Porque, irmãos, Jesus disse que quem não perdoa não é perdoado. Toda vez que nós não perdoamos, irmãos, nós somos orgulhosos. E o orgulho nos traz ferida. Amém? Quando queremos nos isolar, andar sozinhos, nós não podemos andar sozinhos. Irmãos, ande com pessoas que são bênçãos. Por isso que a cela é importante. Eu fiz na cela do William, né, e da Nayara ontem, maravilhoso, parabéns, a cela muito bom. Sábado eu vou lá na Vanessa, em nome de Jesus, no jantar do amigo, estarei lá em nome de Jesus, já comerei, já estarei lá, não é? E eles estavam falando, né, irmãos, pastor, termina a cela aqui, tem hora que nós vamos, que é uma cela de sábado, né, de quarta-feira não dá para fazer isso, né? Mas cela de sábado, termina a cela, nós ficamos aqui até as 11 horas da noite conversando, até meia-noite, já saímos daqui 1 hora da tarde, 1 hora da manhã. Irmãos, que coisa maravilhosa. Por quê, irmãos? Nós não podemos andar sozinhos, um dá força para o outro. Não é? Vai ter um jantar do amigo sábado ali, irmãos, participe. E quem tem cela de quarta, o que nós orientamos? Que você faça a cela no sábado. No sábado, por quê, irmãos? No sábado, como domingo quase ninguém trabalha, é mais gostoso ter comunhão, porque muitas vezes na quarta é meio corrido, mas no sábado, mesmo que tem que ser na quarta, fazendo no sábado, porque no sábado tem mais tempo. As pessoas muitas vezes, que vamos chamar elas podem participar melhor, porque no sábado as pessoas não trabalham à noite, no domingo também podem estar participando. Mas como é importante nós andarmos com pessoas que nós amamos. O que a queda nos faz perder? A família, casamento, filhos. Quantas pessoas, por causa da queda, perderam casamento e filhos? É ou não é? Emprego, dinheiro, saúde, comunhão com Deus e presença de Deus. A queda traz sentimentos como tristeza, amargura, solidão, remorso, saudade daquilo que você poderia ter vivido e não viveu. Quantas pessoas que perderam coisas por causa de um vacilo? Por causa de um vacilo. Teve um pastor da nossa igreja, lá no comecinho, ele quis sair da igreja. Eu disse, cara, não saiu, eu gostava tanto dele, da esposa dele, eles eram maravilhosos. Eu disse, não saia. Irmãos, ele saiu. Depois de um tempo ele veio na nossa igreja, e ele viu a igreja grande, ele viu o pastor Osh na obra, o pastor Adriano, né, trabalhando na igreja, e ele falou assim, puxa, ele falou para mim assim, eu podia estar com você e podia estar vivendo tudo isso. Eu disse, mas infelizmente você perdeu, não é? Então assim, tem coisas, irmãos, que a pessoa ela vai sentir saudade daquilo que pode crescendo, a igreja ganhando almas. E ele fez um curso de teologia, infelizmente, e aí esse curso de teologia, tem que tomar cuidado com a teologia, né, irmãos? Já estava bebendo, já não podia mais, não tinha mais compromisso muito com a igreja, e ele estava agora sem igreja, desigrejado, tudo porque, né, saiu fora da posição. Olha só, exemplo de alguns homens na Bíblia que caíram. Adão, primeiro homem que Deus criou, né, tinha tudo de Deus. Deus vinha na viração do dia, ele ia visitar ele tinha a presença de Deus, mas havia uma ordem, ele não poderia comer de uma certa árvore, chamada conhecimento do bem e do mal. Ele poderia comer de todas as árvores, menos de uma, mas ele comeu da árvore que não era para comer. Olha a maldição. E Adão disse, Deus falou para Adão, né? E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher. Olha só, Adão, você deu ouvidos à voz da tua mulher. Em vez de você dar ouvido à minha voz,
você deu ouvido à voz da tua mulher. Deixa eu perguntar, quem você está dando ouvido? Ao fofoqueiro? Ao rebelde? A fofoca? A pessoas que não sabem o que aconteceu? Ou você está dando ouvido à voz do Senhor teu Deus? Você está dando ouvido à voz, né, da tua liderança maior? Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Olha só, irmãos, ele perdeu o melhor de Deus na sua vida. Ele caiu, Adão caiu, não permaneceu de pé porque desobedeceu. Outra pessoa que desobedeceu, Sansão. Irmãos, Sansão, quem aqui já assistiu o He-Man? É da tua época? He-Man? Sansão, para mim, irmão, ele era o He-Man gospel. E ele era piauiense, né, Washington? Com uma junta de jumento, ele era do Piauí. Ele matou 1000 homens. O cara, irmãos, era o cara mais forte fisicamente da Bíblia. A força dele, ele era um narizeu, ele era consagrado a Deus, a força estava no cabelo dele. Ele não podia beber bebida forte, bebida alcoólica, né? Ele não poderia beber porque ele era consagrado a Deus. Pessoas consagradas a Deus, irmãos, tem coisas que não pode fazer. Amém? Você entende o que eu estou dizendo? Pessoas que são consagradas a Deus, tem coisas que ele não pode participar, ele não pode fazer. Então tem coisas que Sansão não podia fazer. Mas o que aconteceu com Sansão? Sansão, irmãos, ele se apaixonou por uma mulher que não podia se apaixonar. Um mulherão chamado Dalila. Dalila, estou brincando. Dalila. E ela, irmãos, e aqui tem um segredo. Quem que é o segredo dos homens? As mulheres que é o segredo dos homens. Irmãos, se a mulher saber tratar o homem com um jeitinho, e ela chega assim e fala, porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça, mas a mulher é o quê? O pescoço. E leva a cabeça para onde quer. Então, irmãos, a mulher, em vez de ficar brava, fala assim: amor, o que você acha? Você é tão lindo, amo tanto você. Irmão, a gente já derrete. Quando a minha esposa está muito quebrantada, eu disse: ela quer alguma coisa. Muito quebrantada, muito amorosa. Eu disse: já vem aí alguma coisa, algum pedido. Mas, irmãos, elas conseguem ou não? Irmão, porque o homem gosta, irmão. O homem gosta de ser amado, ser paparicado. Irmão, se a mulher saber desse segredo, eu estou contando um segredo, é o segredo de Sansão aqui, irmão. A mulher, como chega, irmão, ela tira o dinheiro da carteira, ela pega o cartão de crédito dele, pelo menos eu sou assim. Quando a minha mulher está quebrantada, irmão, ela consegue tudo. É difícil. Agora quando ela está brava, não consegue nada. Aí o negócio endurece, o negócio. E Sansão, irmãos, escolhido de Deus desde o ventre de sua mãe, porém brincava com o pecado. E aí namorava com uma mulher que não era para namorar. E a mulher falou assim: qual é o segredo? Conta para mim. E ele ficava brincando: ah, tá nisso aqui. E não era. Ah, Sansão, você mentiu para mim. Mas fala, não, tá nisso aqui. Não era. Tá nisso aqui, não era. Até que um dia, a mulher toda, né, melosa: mas me conta, você não me ama? Amo, lógico que eu amo. Então conta. Tá no meu cabelo. Ele dormiu, o que ela fez? Passou a tesoura. Quando aí ela mandou chamar os filisteus, porque ela era uma, né, ela tinha se vendido ali, os filisteus. E aí, irmão, veio os filisteus ali, olha só, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele, porque ela cortou todo o cabelo dele. Então os filisteus pegaram ele e arrancaram os olhos, fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cálice. Olha só, irmãos, quando nós brincamos com o pecado, nós ficamos cegos. Isso aqui é uma metáfora. Pessoas que brincam com o pecado ficam cegos, ela não vê, por mais que você fale: olha, isso aqui é o caminho da morte, ela não vê, ela acha normal. E ele ficou arrancado os olhos dele. Todas as pessoas que estão no pecado, irmãos, estão cegas.
não consegue enxergar, não é? E ele se tornou o quê? Um escravo. Ele se tornou um escravo. Outra pessoa, Judas, foi um dos 12 apóstolos de Jesus, recebeu o poder de Jesus, mas o traiu, suicidou. Imagina só, irmãos, olha que tragédia. Jesus tinha 12 discípulos e um se matou. É igual aqui, irmãos, tenho meus pastores aqui, de repente a gente fica sabendo, ó, um pastor se matou. Não é uma tragédia? Irmãos, e aliás, irmãos, o suicídio é tão horrível, né? É uma sensação tão horrível, tão terrível, na família, na igreja. Imagina só, irmãos, imagina um dos 12 se matou. Mas por que ele se matou? Porque ele era desleal, ele era uma pessoa que roubava, né? Ele não era sincero, ele era um dos 12, mas infelizmente não vigiou. Lucas 22:3, entrou porém Satanás em... Irmãos, tem hora que o diabo entra nas pessoas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era a Bíblia diz, ele era dos 12, e mesmo assim, ele foi um grande problema. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, depois que ele vendeu, ele se arrependeu, atirou as moedas no templo, as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então ele caiu porque ele não foi leal com Jesus. E olha que Jesus só fazia o bem, né, irmãos? Mas ele estava acusando Jesus, que Jesus, lembra da oferta da mulher que trouxe um perfume caríssimo? Poderia ter vendido, dado aos pobres. Tipo assim, como que Jesus aceita uma oferta dessa? Cuidado, irmãos, quando alguém começa a apontar a liderança, né? Podia ter vendido e dado aos pobres. Ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com ele, porque a Bíblia diz que ele era ladrão. O que fazer para não cair? Então, é chover no molhado. Irmãos, o que eu faço para não cair? Permanecer firme na igreja. E quer um segredo, irmãos? Participa de tudo. Vai ter clínica da alma, se você puder, irmãos, venha. São 7 semanas só, venha. Vai ter a escola do reino, participa. Fiquei feliz que teve a escola de discipuladores, teve 200 pessoas aqui, quase encheu a igreja. 200 pessoas, irmãos, parabéns, você que veio. Vai ter de novo, faça, é uma vez só na vida. Vai ter a escola do reino, são 5 meses você termina a escola do reino. Março, abril, maio, junho, julho, você terminou a escola do reino. Em julho você já terminou. Olha como é fácil, não paga nada. Estamos aqui para abençoar você, para você ter uma vida espiritual. Permaneça firme na igreja. Outra coisa, busca ajuda de homens e mulheres de Deus. Outra coisa importante, irmãos, busca ajuda. Por isso que nós trabalhamos na nossa igreja com discipulado, com células. A célula vai ter um líder que vai cuidar de você, vai ter um líder que vai estar ali ministrando na tua vida, vai ter um discipulador, e mesmo se você não tiver um discipulador, você já tem um líder. Irmãos, eu falei aqui no Tadel, por que é importante o discipulado? O discipulado, irmãos, o discipulado faz com que a pessoa tenha alguém para ajudá-la a crescer, ajudar ela a performar em Deus, ajudar ela a crescer em Deus. Eu falei aqui, irmãos, no Tadel, não foi dessa semana passada, eu tenho 20 discípulos, eu falei assim, quais são discípulos que guardam dinheiro, fica de pé. Irmãos, mais da metade dos meus discípulos ficam de pé. Como que eles perderam guardar dinheiro? Que nós ensinamos eles. E os que não estão guardando, estão lutando para guardar. Tem vida com Deus. A gente fala para eles orarem, ler a Bíblia, não é? Ler livros, ter uma vida extraordinária com Deus. Por quê, irmãos? Nosso discipulado é para quê? Para falar se ele está vivendo em santidade, se ele está vigiando. Amém? Nós estamos trabalhando no discipulado, porque nós precisamos da ajuda de homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Outra coisa importante, fecha as brechas. Você tem que saber qual é a área vulnerável na minha vida. Todos nós temos área vulnerável na nossa vida. Alguém pode ser mentira, outro pode ser fofoca, outro pode ser imoralidade, o outro pode ser nervoso, o outro pode ser gastar demais, o outro pode ser estar desanimado demais. Quais são as áreas vulneráveis da sua vida? Você tem que pastor, como que eu fecho as brechas? Em oração. Vou dar um exemplo. A pessoa é mentirosa. Ela chega diante de Deus e fala: Deus, eu tenho um problema com mentira. Então a primeira coisa é consciência.
Senhor, mas eu sou filho da verdade, eu não vou mentir mais, eu sou filho da verdade, eu não minto lá no meu serviço, se eu chegar atrasado eu vou falar a verdade, eu não vou mais contar historinha, eu sou filho da verdade, a minha identidade é a verdade, eu odeio a mentira, eu não quero mais a mentira na minha vida. Aí, irmãos, o que ele faz? Fecha as brechas, porque a pior coisa que tem é uma pessoa mentirosa. Amém? Se você viu que você fala um pouco demais, vai na oração. Deus, eu estou falando um pouco demais, eu preciso. Quais são as brechas? Eu fico magoado facilmente. Irmãos, pessoas que ficam magoadas facilmente é uma brecha, porque o diabo vai ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa não perdoadora, uma pessoa ferida. Você tem que saber, é uma brecha. Não é perdoadora, é uma brecha, tem que fechar as brechas. Faz isso na oração. Não brinco com o pecado. Não, vou só um site aqui de solteiro, mas o cara é casado. Só dá uma olhada aqui. E ainda fala assim: você é casado? Não, estamos em processo de separação. Mentiroso. Como permanecer em pé? Cuidar da sua vida espiritual. Então olha só, oração, jejum, ouvir hinos, ler a Bíblia, ler livros. Isso te ajuda. Irmão, se você tiver uma vida espiritual, esse dia eu estava com o meu discípulo assim: quanto tempo você acha que é uma vida extraordinária com Deus? Quanto tempo? Ele disse: 1 hora. Eu disse: você está fazendo 1 hora com Deus? Não, estou fazendo meia hora. Maravilhoso, meia hora é maravilhoso. Se você faz todo dia é maravilhoso. Nesse meia hora você ora, você lê a Bíblia, você lê um livro, maravilhoso. Mas depois, você tem que saber, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. É 1 hora por dia com Deus? Vai, coloca uma meta, coloca um alvo. Pastor, para mim, meia hora já é maravilhoso. Coloca um alvo, para você todo dia estar ali, irmão, na presença de Deus. E uma coisa que eu quero falar para você, é um trio: igreja, célula, discipulado. Irmãos, a nossa igreja tem tudo isso para você. Você só não usa se você não quiser. Pastor, eu quero vir só na igreja. Então tá tudo bem. Nós amamos você da mesma forma. Você é filho, você vai para o céu. Mas nós temos célula e discipulado também para te ajudar. Não baixar a guarda, mesmo em tempos difíceis. Aprenda a observar e analisar sua vida espiritual. Vigiar o tempo todo. Como está a sua saúde espiritual? Estar em pé é ter saúde espiritual. Amém? Eu tenho saúde espiritual. O que é estar em pé? É ser saudável espiritualmente. É aquela pessoa que está crendo, que está amando a Jesus, que está na presença de Deus, que está fechando as brechas, que leva a sério a vida como cristã, que tem um amor, né, a Deus e às pessoas. Esse é o nosso propósito. Então é uma vida espiritual abundante. Quando alguém está doente, irmãos, ela perde o apetite, não é? Quando alguém está doente espiritualmente, ela perde o apetite espiritual. É um paralelo. Quando eu falei, peguei Covid, eu não tinha vontade de comer. Perdi a vontade de comer. Quando você não tem vontade mais de vir para a igreja, de orar, quer ficar em casa, é uma doença espiritual. Não quer se relacionar com pessoas, não quer se envolver em nada, pode ser uma doença espiritual. Quando você está doente, o que você tem que fazer? Ir ao médico. Quando você não dá vontade de ir para a igreja, o que você tem que fazer? Aí você tem que ir para a igreja, é ou não é? O pronto-socorro é a igreja, irmãos. Mas como eu falei, se envolve em nome de Jesus. Olha o alerta que o Senhor nos dá hoje, Apocalipse 2,5. Lembra-te, pois, da onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não, se arrepender. Sabe o que Deus está dizendo? Veja, por exemplo, eu não era apaixonado lá quando me converti. Então eu tenho que fazer a mesma coisa. Irmãos, o que eu fazia lá que eu não faço mais? Eu tenho que voltar ao primeiro amor, me arrepender. O que eu fazia? Eu pregava, eu orava, eu ia para a igreja, andava com a Bíblia, eu pregava o Evangelho, eu tinha paixão por Jesus, eu louvava, eu tinha vontade de estar na presença de Deus. Então eu tenho que fazer tudo que eu fazia antes. Porque obras é aquilo que você faz. Irmãos, disciplina espiritual muda a nossa vida espiritual.
hábitos de congregar, de ir para a célula, ser discipulado, de discipular. Porque, irmãos, não é só você receber, não. Você dá também. É você cuidar de pessoas. Irmãos, eu sou muito abençoado quando eu estou com meus discípulos. Eu estou ministrando para eles, eu estou orando por eles, eu estou amando a vida deles, e eu sou abençoado também. Glória a Deus. E posso falar uma coisa para você, irmãos? Eu amo mais Jesus hoje do que eu amava antes. Eu estou mais firme hoje do que eu era antes. Eu estou mais apaixonado por Jesus hoje do que eu era antes. Porque o nosso amor tem que aumentar. Sim ou não? É igual casamento, queridos. Igual casamento. Eu não vejo minha vida mais sem minha esposa. Minha vida hoje é minha esposa. Nós somos um. A minha filha. Não é? Porque elas fazem parte da minha vida. Minha vida não tem sentido mais sem a minha família. Não tem como. Glória a Deus. E por mais problemas que nós temos. Pastor, tem problema? Tem. Tem, lógico que tem. Não é família margarina. Tem problema. Esses dias a pastora estava brava que só. Depois eu vi que eu estava em TPM. Pensão para matar. Eu disse, por isso que está muito nervosa, filho. Estava nervosa. Muito nervosa. Aí o que tem que fazer, irmão? Aguentar, ficar quieto. Ela quer me irritar, eu fico quieto. Aí eu falo assim, você está me irritando, é melhor você dormir. Eu vou falar umas verdades para você que você não vai gostar. Aí eu falo, então deixa eu dormir. Irmãos, porque é casal, né? E ela é líder ainda, né, irmãos? Eu também sou líder também. Imagina só os dois liderando. Você fez errado. Não era para você fazer as nossas brigas da igreja, né? Porque eu acho que tinha que fazer assim. Diz minha filha, eu sou o líder. Mas eu sou tua esposa. Então, é vice. Vice não manda nada. Só se o presidente morrer, o vice assume. Vice não manda nada. Só se eu morrer. Como você não quer que eu morra? Vou permanecer vivinho da Silva. Precisamos nos... Quem quer não se arrepender aqui? Glória a Deus. E para terminar, tenho boas notícias. Quem quer ouvir boas notícias? Olha que boa notícia que eu tenho para você, querido. Salmo 37, 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Você está aqui num culto, amando ao Senhor, você tem um coração sincero, você é uma pessoa boa, e Ele deleita-se no seu caminho. Então Deus ama você. Você toma posse? Agora olha o 24. Ainda que caia, não ficará prostrado. E Deus quer que você fique de pé. Mas ainda que você caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua. Quantas pessoas aqui, irmãos, desanimaram, se prostraram, mas hoje estão de pé. Sabe por quê? A mão do teu Deus te sustentou. A mão do teu Pai te levantou. Pastor, eu nem sei por que eu voltei para a igreja. Voltou porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus sabe que você é bom. Deus sabe do teu coração. Ele deleita-se no seu caminho. E ainda que você caia, Deus, Ele não tem prazer na sua queda. Ele te levanta porque Ele é teu Pai. Amém? Ele é teu Pai, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Vamos colocar de pé, chamar aqui o grupo de novo. Nós vamos cantar um hino agora, chamado assim, ó, a canção não mudou. Olha que diz o hino: a canção não mudou, guardei, permaneci. A canção não mudou, porque você continua amando a Ele. Guardou o azeite não vai faltar na sua cabeça. Amém? Não vai faltar unção sobre a tua vida. Você toma posse? E você permaneceu de pé. E como nós permanecemos de pé? Amando a Deus, amando ao Senhor de todo o nosso coração.